O céu estava carregado de neve, embora ainda não tivesse caído nenhuma. Era aquela quietude cinzenta e sombria que pressionava os ossos como tristeza antes mesmo de atingir a pele. Ao redor da terra devastada, os choupos estavam nus como forcas, com os seus galhos a agarrar-se ao silêncio. Os postes da cerca inclinavam-se como homens cansados que se esqueceram da razão pela qual estavam ali. No meio do campo aberto, ela estava encurvada sob o peso de um saco de flores e um bebê a chorar. O seu vestido estava rígido, com sangue seco na bainha. O seu chale arrastava-se na terra como uma bandeira de uma guerra perdida. Ela não chorava, não pedia ajuda. O único som era a tosse seca do seu filho mais novo e o gemido do vento contra a asa que ela tinha construído pela metade e não conseguiu manter de pé. Os seus filhos, todos com 6 anos, moviam-se como fantasmas à sua volta. Descalços, alguns doentes, outros demasiado calados para o que as crianças deveriam ser. O filho mais velho, com cerca de 10 anos, carregava um machado que parecia mais pesado do que ele. Os gêmeos, mal saídos das fraldas, agarravam-se um ao outro e observavam o céu. Ela endireitou-se uma vez apenas para respirar. A sua coluna estalou como lenha e ela virou-se lentamente para a mesa. A porta estava torta, a varanda tinha desaparecido. As janelas que existiam estavam agora tapadas com colchas velhas, enegrecidas pela fuligem e pelo frio. Já fazia 3 semanas desde que ele morrera. Nenhum pastor tinha vindo. Nenhuma cruz marcava o chão onde ele caíra das vigas do celeiro e rachara o crânio como um melão. Ele não gritou, apenas caiu e ficou ali deitado, com os porcos a cheirar o sangue. Ela arrastou o corpo dele para trás do fumeiro, envolveu-o numa lona e esperou que o solo amolecesse, mas o frio chegou cedo naquele ano, então ele ficou onde estava, rígido como uma lenda, enquanto ela fazia o que precisava ser feito. Quando o cavalo subiu a colina, ela não olhou. Muitos homens passavam sem parar. Muitos abrandavam, apenas o tempo suficiente para contar as crianças e cuspir. Estranhos significavam julgamento ou pior. Às vezes, ambos. Mas este abrandou, depois parou, ficou ali na colina como se estivesse a tentar decidir que tipo de homem queria ser. Ela não acenou, não queria ser salva. Ela só precisava da Flower. Então, o barulho dos cascos na geada se aproximou. O som de um homem desmontando devagar e silenciosamente, como se tivesse vindo prestar homenagem aos mortos. Ele não falou. Não a princípio. Ela ouviu a sela ranger, a chuva, o barulho da poeira do casaco dele. As crianças ficaram paradas, inseguras. Ela só se virou quando o bebê soltou um choro cansado contra o seu peito. Ele ficou parado perto dos degraus, com o chapéu nas mãos e as botas cobertas de trilhas secas. O casaco dele estava gasto, mas limpo. Ele parecia como todos os homens que chegavam tarde demais e talvez soubessem disso. Ela não disse nada. Ele limpou a garganta uma vez. Senhora, disse ele, como se a palavra pudesse se desfazer na boca dele. Então a voz dele falhou. Ele viu o bebê, as crianças atrás dela, as mãos rachadas, as mangas rasgadas. Não precisa carregar tudo isso sozinha. Os olhos dela estreitaram-se e o queixo cerrou-se. Não tenho escolha, disse ela. Ele acenou com a cabeça como se isso fosse verdade suficiente. Ainda assim, não se mexeu. Ficou ali parado, chapéu no peito, olhos fixos no chão. Então, mais suave que um suspiro, ele disse, venha comigo, por favor. Ela ficou a olhar para ele por um longo tempo. Ele não era jovem. Havia rugas no rosto dele que não eram causadas pelo vento, cicatrizes nos nós dos dedos, tristeza nos olhos que se pareciam muito com os dela. O coração dela não se comoveu, mas as pernas tremeram e ela balançou ligeiramente antes de se recuperar. O filho mais velho deu um passo à frente e, pequeno, mas firme, ficou ao lado dela como uma sombra. Ele não disse uma palavra, apenas olhou para o homem com olhos muito velhos para a sua idade. O homem ajoelhou-se. Não estou aqui para levar nada, disse ele ao rapaz. Não estou aqui para lhe dizer como deve ser. Só achei que talvez pudesse ajudá-la a carregar isso. O vento aumentou e, por um momento, nada mais se moveu. Ela olhou para o homem. O seu casaco estava gasto, mas era quente. As suas mãos estavam firmes, apesar do frio, e algo dentro dela se partiu, não com barulho, nem com soluços, mas com uma expiração suave, como uma respiração após uma longa seca. A sua voz falhou. Você tem uma carroça.
Ele levantou-se. Sim, senhora. Então vá buscá-la. Ela virou-se antes que ele pudesse ver as lágrimas. Não vamos ficar aqui mais uma noite. A carroça chegou ao anoitecer. Ele partiu sem dizer mais nada. O tipo de homem que não perdia tempo com conversa quando a ação era necessária. Ela não o viu partir, mas ouviu. O bater dos cascos desapareceu entre os choupos, como algo a deslizar para dentro de um rio. Ela esperou até que o silêncio voltasse a instalar-se antes de dizer às crianças para juntarem o que pudessem carregar. Não era muito. Uma colcha para cada um, uma lata de feijão. A Bíblia do seu falecido marido, embora ela não a lesse desde o funeral do seu segundo filho, no ano anterior. Ela pegou o machado das mãos do seu filho e embrulhou-o num pano oleado. Então o bebê que dormia contra o seu peito mexeu-se como se perguntasse para onde iam. Ela não respondeu. Os gêmeos mais novos choraram quando o frio atingiu os seus pés descalços. Ela enrolou-os em sacos de grãos e amarrou-os pelos ombros. A filha mais velha encontrou o cavalo de brinquedo da sua irmãzinha, um pedaço de pano e 2 pregos como pernas, e segurou-o com força contra o peito, como se ele pudesse levá-los todos a galope. Quando as rodas da carroça finalmente chegaram à clareira, o sol já havia se posto atrás dos penhascos, derramando luz em longas faixas de fogo e sopro. O homem sentou-se no banco, com as mãos soltas. A gola do casaco estava levantada e ele olhou para ela não como um salvador, não como um estranho, mas como alguém se preparando para algo sagrado ou difícil. Ela não o cumprimentou, apenas colocou as crianças, uma a uma, na carroça forrada com palha e velhas mantas de sela. Eles também não falaram. Apenas o barulho das botas, o sussurro do tecido, o silêncio do ar de inverno. Por último, ela subiu ao lado dele, com as costas rígidas e os olhos fixos à frente. O bebê mexeu-se novamente e acalmou-se. O homem esperou um suspiro, talvez 2. Depois acendeu o fogo e pôs a carroça em movimento. Eles não iam depressa. Os sulcos eram profundos, os cavalos velhos, mas o ritmo da viagem acalmou o seu pulso. Quanto mais a casa ficava para trás, mais leve o seu peito ficava. Chamo-me Elijah, disse ele após quase 1 quilômetro de silêncio. Ela não respondeu à primeira, depois disse Ruth. Ele acenou com a cabeça, sem surpresa. Tem família por estas bandas? Não. A sua voz era monótona. Enterrada no Kansas. O seu marido? Ela não olhou para ele. Ele também. Percorreram mais um trecho em silêncio. As árvores tornaram-se mais esparsas, o céu mais amplo. As estrelas piscavam uma a uma, tímidas no início, depois ousadas. Sempre ajuda estranhos assim? Perguntou ela, sem gentileza. Ele coçou a barba. Apenas aqueles que ainda lutam. Aquilo atingiu-a num lugar que ela não sabia que estava aberto. Ela desviou o rosto. Você tem terras? Ela perguntou em vez disso. 80 acres a norte de Sand Hollow. Cabanas pequenas, celeiro precisa de consertos, mas os poços são bons. Ela acenou com a cabeça uma vez. Era mais do que ela tinha. O bebê mexeu-se novamente, desta vez com um choro suave. Ela acalmou-o com facilidade experiente. A palma da mão dela a envolver a cabeça dele. Elijah olhou para o seu rosto, indecifrável na escuridão. O que lhe aconteceu? Perguntou gentilmente. O seu marido, ela hesitou, construiu o celeiro de forma errada. Subiu demasiado alto. A viga cedeu. Ele não perguntou se tinha sido um acidente. Não precisava. O tipo de homem que construía sem pedir ajuda geralmente caía mais forte. Ele bebeu, perguntou Elijah. Ruth olhou de lado. Você sempre faz tantas perguntas. Ele não se abalou. Apenas as que importam. Ela pensou em mentir, mas suas mãos estavam cansadas demais para isso. Começou a beber depois do terceiro natimorto, disse ela. Quando a geada chegou, acho que ele queria morrer. Os cavalos avançaram. A noite se aproximava. Tu? Ela perguntou. Ele piscou para ela. Tu és casado? Uma pausa. Depois, um abanar de cabeça. Eu era. O que aconteceu? Ele deu uma risada suave e amarga. Calera, no Missouri, levou-a e ao bebê na mesma semana. O vento sacudia as ervas secas. As crianças mexiam-se na carroça, meio adormecidas, sonhando com fogões e camas macias. Estás a planear casar-te novamente? Ela perguntou com voz rouca. Ele olhou para ela longamente. Acho que não, disse ele. Até hoje ela olhou para a frente. A estrada bifurcava-se à frente. Um caminho serpenteava em direção ao rio, o outro subia as colinas. Ele virou em direção às colinas. Por que paraste? Ela perguntou finalmente.
Por que nós? Elijah cerrou os dentes, depois relaxou. Ele bateu suavemente na carroçaria e viu uma mulher carregando 6 crianças num saco de farinha como se não fosse nada. Concluiu que Deus não queria que ninguém passasse pelo inferno sozinho. Ela não respondeu, mas a sua mão, apoiada nas costas do bebê, estendeu-se ligeiramente em direção ao banco entre eles, sem tocar, apenas mais perto. Elijah viu e não disse nada. Junte-se a esta jornada, onde almas encontram força novamente. Inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Chegaram à cabana perto da meia-noite. Nenhuma lanterna brilhava na janela. Não havia ninguém à espera deles, mas a lua estava baixa e cheia, banhando o mundo em prata e cinza. A cabana erguia-se contra a encosta, meio engolida por pinheiros escuros, com o telhado remendado com lata e casca velha. A fumaça saía vagamente da chaminé, como o hálito de algo que acabara de acordar. Um celeiro baixo e esguio ficava atrás dela, com a porta aberta, uma dobradiça, gemendo suavemente ao vento. Elijah desceu primeiro, as botas a estalar na terra gelada. Ele ajudou Ruth a sair da carroça, as mãos calejadas, mas gentis sob o cotovelo dela. Ela não falou, mas também não se afastou. As crianças, rígidas e silenciosas, seguiam atrás como uma lenta procissão de fantasmas. O interior da cabana era quente, embora simples. Uma lareira crepitava baixinho. Móveis rústicos de madeira. Uma mesa feita de uma porta de celeiro cerrada. 2 camas contra paredes opostas, uma coberta por uma pele de búfalo, a outra por colchas grossas. O ar cheirava vagamente a tabaco e sabão de pinho. Coloca os teus filhos onde quiseres, disse Elijah. Tenho um guisado de veado na panela. Não é fresco, mas está quente. Ruth acenou com a cabeça. Primeiro desembrulhou o bebê, deitando-o gentilmente na cama acolchoada. Os outros se amontoaram ao redor da lareira, estendendo as mãos como se não confiassem que ela durasse. Uma das meninas começou a chorar baixinho, mas Ruth não a silenciou. Deixe-a chorar. Deixe alguém chorar. Elijah mexeu o guisado na panela e serviu-o em tigelas de lata que não combinavam, distribuindo-as sem alarde. As crianças comeram devagar no início, depois como lobos. Ninguém falou. Ruth não comeu. Ela apenas sentou-se perto da lareira, com as pernas debaixo da saia, os olhos fixos nas chamas. Elijah serviu-lhe uma tigela mesmo assim. Colocou-a ao lado dela com um pedaço de pão duro amolecido em banha. Não me deves nada, disse ele. Eu sei, respondeu ela sem olhar. Estás segura aqui. Ela acenou com a cabeça. Tenho uma segunda cama, disse ele mais baixinho. Oh, tocar num fio de cabelo da tua cabeça. Não é esse tipo de homem. Eu sei, disse ela novamente. Ele ficou ali parado por um momento, desconfortável na sua própria casa. A luz da lareira tremeluzia no nó na sua garganta, enquanto ele engolia algo duro. Podes ficar o tempo que quiseres, disse ele. Mais tempo, se quiseres. Ruth virou-se para ele, sem se abrandar, sem confiar, apenas vendo-o realmente pela primeira vez. Os olhos dele estavam cansados, os ombros caídos, como um homem que carregou demasiado peso por muito tempo. Mas havia uma quietude nele, como pedra debaixo de água. Algo sólido, algo que não se partia facilmente. Por que eu? Ela perguntou pela segunda vez naquele dia. Elijah sentou-se num banco baixo à sua frente. Olhou para a mesma lareira. Eu vi mulheres boas destruídas por homens maus, disse ele. Vi mulheres fortes morrerem cedo demais, tentando fazer o certo por pessoas que não levantavam um dedo em troca. Mas nunca vi uma mulher carregar 6 crianças por uma pradaria no inverno, como se fosse apenas mais uma tarefa a ser concluída. Ele inclinou-se para a frente. Não choraste, não imploraste, nem sequer vacilaste. Ela olhou para baixo. Eu vacilei, sussurrou ela. Ele abanou a cabeça. Não onde era importante. O silêncio entre eles prolongou-se longo e caloroso. As crianças agora cochilavam, enroladas como cachorrinhos perto do fogo. O bebê soltou um suspiro e encostou o punho na bochecha. Não estou a pedir nada, disse Elijah. Eu só... Ele parou. Ruth olhou para ele. Você só o quê? Ele esfregou a nuca. Só não tenho alguém para sentar-se em silêncio comigo há muito tempo. Ruth piscou. A respiração ficou presa atrás das costelas, dolorida demais para ser descrita. Ela pegou a tigela de guisado e comeu devagar, metodicamente, como alguém que está a aprender novamente. Elijah não a observou.
Apenas ficou olhando para o fogo, como se ele pudesse responder alguma coisa. Depois de um tempo, ela disse: podemos ajudar. O menino é forte. Eu sei limpar caça. Então, cozinhe, se eu tiver algo para cozinhar. Não duvido, disse ele. Ela hesitou. Talvez fiquemos durante o inverno. Ele acenou com a cabeça. Isso é bom. Mas não prometo mais do que isso. Não estou a pedir, disse ele. Ainda assim, algo passou entre eles. Não exatamente uma trégua, não exatamente esperança. Apenas o calor fraco de uma porta que não foi fechada com força. Lá fora, a neve começou a cair em flocos leves e preguiçosos, do tipo que silenciava a terra sem pressa. Ruth olhou uma vez para a janela, depois voltou a olhar para os seus filhos adormecidos. E pela primeira vez em semanas, talvez meses, talvez mais, sentiu o mais pequeno sopro de descanso. As semanas que se seguiram foram tranquilas, não fáceis, não quentes, mas tranquilas. E nesse silêncio algo cresceu, não suave, mas constante. O tipo de ritmo que vem do trabalho partilhado e da confiança conquistada com esforço. As manhãs começavam antes do sol, frias como ossos velhos. Ruth levantava-se primeiro, acendia a lareira e acordava as crianças. Vestia-lhes casacos emprestados e botas demasiado grandes e mandava-as com Elijah para alimentar o gado. O menino Jonah adaptou-se rapidamente, ouvindo atentamente, trabalhando em silêncio como o próprio Elijah. Os outros ajudavam onde podiam, transportando lenha, recolhendo ovos, aprendendo a remendar o telhado com tela impermeável e esperança. Elijah falava pouco, mas observava muito. Um dia ele consertou a porta do celeiro com Jonah ao seu lado, guiando as mãos do menino com calma e paciência. Ruth ficou atrás da janela, com um quadril apoiado no balcão, um prato na mão que esfriara na água. Ela observava a maneira como Elijah se inclinava para mostrar-lhe uma melhor pegada, como ele ouvia quando o menino perguntava sobre pregos e peso. Ele não falava como um professor, apenas como um homem a transmitir o pouco que sabia. Ela desviou o olhar antes que ele pudesse olhar para trás. O interior da cabana também mudou. Não rapidamente, não de uma só vez, mas o ar ficou mais quente, mais cheio. Ruth esfregou o chão, bateu o pó das colchas velhas, assou o pão que pôde com farinha grossa e banha. As crianças começaram a rir novamente. Não alto, não descuidado, mas riso mesmo assim. Certa manhã, a menina mais nova entrou segurando uma pinha como um tesouro, as bochechas rosadas pelo frio, os olhos brilhantes. Há pegadas de veado junto ao riacho, disse ela. Elijah ajoelhou-se ao lado dela, com voz suave. Achas que eles vão voltar? A menina acenou com a cabeça solenemente. Eles estavam a ir para sul. Ele sorriu lentamente, algo raro. Então vamos ficar de vigia. À noite, depois das crianças adormecerem, Ruth sentava-se perto da lareira a remendar meias ou a ferver sabão. Elijah sentava-se ao lado, a entalhar madeira. Nem sempre conversavam, mas não se afastavam. Às vezes, partilhavam uma história breve e seca. Outras vezes, apenas o som do vento através dos beirais e o crepitar das chamas entre eles. Ele nunca o tocou, nem uma vez. Mas uma noite, enquanto ela cochilava com um bebê no peito, a cabeça dela escorregou para o lado. Ela acordou com um sobressalto, o coração batendo forte e a respiração superficial. Elijah olhou para cima do seu banco com as mãos imóveis. Ele não se moveu em direção a ela. Não falou. Apenas olhou nos olhos dela com calma e esperou até que a respiração dela desacelerasse novamente. Ela não disse nada, mas também não se afastou. Naquela mesma noite, enquanto se lavava, ela viu o seu reflexo na água da bacia. O seu rosto parecia diferente, não mais suave, não mais jovem, mas mais firme, como alguém que não apenas sobreviveu, mas permaneceu. A primavera chegou devagar, mas com certeza. A neve derreteu, transformando-se em lama espessa e pesada. Os campos abriram-se, Cruz ia à espera. Elijah começou a revolver a terra atrás da cabana com um arado velho e uma mula emprestada. Ruth juntou-se a ele, amarrando as saias nas mãos, com bolhas nas mãos. O sol aparecia com mais frequência. O ar perdeu o seu frio. Certa manhã, ela trouxe-lhe um jarro com água do riacho e ficou à beira do campo. Ele levantou os olhos do seu trabalho suado e viu a sujidade no seu rosto. Ela entregou-lhe o jarro. Estás a queimar-te até aos ossos, disse ela.
Ele bebeu profundamente. Não é a primeira vez, ela hesitou. Nem será a última. Os seus olhos encontraram-se. Desta vez, algo nela não vacilou. Podias ter ido embora, disse ela quase para si mesma. Eu podia, disse ele. Não foste? Não, disse ele. Não fui. Ele devolveu o jarro. Os seus dedos tocaram-se brevemente e sem proteção. Nenhum dos dois falou sobre isso. Naquela noite, ela encontrou o machado, polido e afiado, encostado à porta. As suas botas, rachadas e rígidas, estavam forradas com pele de um velho animal. Ela não perguntou, ele não mencionou. Mas quando ele passou por ela junto à lareira, ela deixou os seus dedos roçarem o pulso dele apenas por um instante. E naquele único segundo sem palavras, a dor do último ano dobrou-se sobre si mesma, suavizada pela silenciosa possibilidade do que viria a seguir. A primeira tempestade da primavera chegou repentina como uma raiva não expressa por muito tempo. Nuvens escuras vieram do oeste, carregadas de chuva, e acompanhadas por um vento que dobrava árvores e sacudia ossos. Elijah sentiu o cheiro pela manhã. Ficou na varanda com o chapéu baixo e o maxilar apertado, observando o céu transformar-se em algo perigoso. Traga os braços, disse ele. Amarre o varal. Ruth não fez perguntas. Ela se moveu rapidamente, chamando as crianças, juntando o que podia, protegendo as janelas com tábuas velhas e cordas grossas. O rapaz ajudou Elijah a amarrar as portas do celeiro e a empilhar feno no sótão, onde os bezerros poderiam ficar secos. O bebê, muito novo para entender, chorava com o barulho. Ruth carregava-o amarrado ao peito enquanto trabalhava, embalando-o com os seus passos. Ao anoitecer, o vento bateu forte e a cabana gemeu sob o seu peso. A chuva batia de lado. As árvores balançavam como homens a afogar-se. Lá dentro, eles se amontoavam junto à lareira, os mais novos enrolados em colchas. Ruth se aproximou, com os braços abertos como asas. Elijah movia-se entre eles, firme e calmo, verificando se havia goteiras nas paredes e enfiando panos debaixo da porta. Quando a chaminé assobiou e um forte estrondo rachou o telhado, uma das meninas gritou, e Ruth a puxou para perto. A sua voz não se elevou, não se quebrou. Estamos seguros, disse ela. Agora estamos seguros. Elijah agachou-se ao lado delas. O bebê estendeu os braços para ele sem medo, os dedos abertos. Ele pegou a criança gentilmente e segurou-a contra o peito, murmurando baixo e firme sobre nada, palavras que não significavam nada e tudo, da mesma forma que um rio fala com a pedra. A tempestade durou a noite toda. Pela manhã, tinha passado. A terra estava destruída. Uma árvore tinha se partido perto do celeiro, passando a poucos centímetros da parede. Os canteiros do jardim estavam inundados, mas ninguém se feriu. Ruth estava parada na porta, com os braços cruzados com força. A bainha da sua saia estava encharcada. Elijah apareceu atrás dela, segurando duas canecas fumegantes. Ainda de pé, ele disse. Ela assentiu e pegou a caneca. Ela não tomou um gole, apenas a segurou para se aquecer. Tenho pensado, disse ele baixinho, em plantar erva na encosta norte, em consertar a cerca oeste para que a mula não fuja. Sobre construir outro quarto na cabana antes do próximo inverno. Ela não falou nada. Ele olhou para ela, agora mais devagar. Eu faria isso de qualquer maneira, Ruth. Com você ou sem você, mas prefiro que seja com você. Ela então se virou para ele. A luz incidia sobre o rosto dela o suficiente para mostrar o quanto ela estava profundamente cansada. Mas havia algo mais agora. Não era tristeza, nem medo, era certeza. Elijah, ela disse com firmeza. És um bom homem. Os meus filhos estão alimentados, estão quentes. Riem novamente. Ela engoliu em seco. Isso conta mais do que qualquer coisa que tive em anos. Ele esperou. Ela olhou para as colinas, os campos além, a cerca quebrada, a pequena pilha de sementes que ela tinha medo de desperdiçar. Não fui feita para a suavidade, disse ela. Mas conheço o trabalho. Conheço a fome e conheço a forma das mãos de um homem quando ele fala sério. Elijah acenou com a cabeça uma vez. Então ela disse, se está a perguntar, eu digo que sim. Então estou a pedir, sim. Não foi romântico, não como nos livros. Mas quando ele estendeu a mão e ela se colocou nos seus braços, foi a sensação mais forte que ela já tinha sentido. Sem música, sem cerimônia, apenas duas almas maltratadas pelo mundo, ainda a fazerem as suas escolhas.
As crianças correram por eles, depois gritaram para as botas na poça, espirrando lama como pássaros levantando voo do chão. Jonah olhou para trás uma vez, com os olhos arregalados ao ver a mãe nos braços de Elijah. Ele não disse uma palavra, apenas sorriu. Mais tarde, Ruth ajoelhou-se no jardim, revirando a terra molhada nas mãos, verificando quais sementes tinham sobrevivido. Elijah aproximou-se dela. "Achas que podemos fazer isto funcionar?" perguntou ele. Ela não olhou para cima, apenas pressionou uma semente no solo, cobrindo-a com cuidado. "Já estamos." O verão chegou como uma respiração lenta após a dor. Dias quentes e abafados se estendiam com trabalho e noites suaves com silêncio. Ruth movia-se pelos campos com um ritmo que surpreendia até a ela mesma. Suas mãos ficaram calejadas de novas maneiras. Suas costas doíam de forma diferente do que antes. Essa dor tinha um propósito. Ela acordava antes do amanhecer e sentava-se nos degraus da varanda com uma chávena de café. Elijah ficava muito pensativo, observando a névoa subir dos campos como velhos fantasmas, partindo para sempre. As crianças prosperavam. Jonah ajudou Elijah a construir a cerca naquele verão, mais alta e mais forte do que a anterior. O menino fazia menos perguntas agora, e quando fazia, eram sobre coisas como o peso da madeira ou como conduzir uma equipa por um terreno difícil. As meninas cuidavam das galinhas, aprenderam a amassar pão sem que lhes pedissem e cantavam baixinho enquanto trabalhavam. O bebê deu os seus primeiros passos no chão de terra batida da cabana, enquanto Ruth lavava roupa no riacho. Quando Elijah lhe o contou, ela sorriu. Não muito, não alto, mas com algo profundo que durou toda a tarde. Uma noite, Ruth estava na cozinha a mexer o guisado, enquanto Elijah esculpia um berço perto da lareira. Ele trabalhava devagar, com cuidado, não para se exibir nem para ser rápido, apenas da maneira que um homem faz quando sabe que algo deve durar. Ela não perguntou por quê. Ela já sabia. Agora eles partilhavam a cama no canto mais distante, embora ninguém falasse sobre isso. As crianças se adaptaram sem questionar. Elijah nunca trancava a porta. Ruth não se assustava mais quando o vento sacudia os beirais. Eles se moviam juntos, não como amantes nascidos do calor, mas como dois galhos inclinados na mesma direção após uma tempestade. Uma noite, relâmpagos brilharam ao longe, na planície, uma tempestade seca que nunca chegou até eles. Ruth deitou-se ao lado de Elijah, com a mão apoiada no peito dele. "Você já pensou em voltar?" ela perguntou. "Para o Missouri", ele disse. Ela assentiu. "Não há mais nada para mim lá", ele disse. "Túmulos e memórias." Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse o mesmo. Eles ouviram o trovão que nunca chegou. "Acho que posso estar grávida", disse ela suavemente. Elijah virou-se para olhá-la. Seu rosto não mudou, mas seu braço apertou seus ombros. "Tem certeza?" "Não, mas conheço meu corpo." Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Apenas deitou-se ali, os dedos traçando linhas lentas ao longo da coluna dela. "Estás com medo?" ele perguntou. Ela pensou sobre isso. "Não, eu estava. Agora não." "Por que não?" Ela virou o rosto para ele. "Porque se eu perder este, não ficarei sozinha." Elijah não respondeu com palavras. Beijou-lhe a testa, abraçou-a com mais força e ficou acordado muito tempo depois de ela adormecer. No dia seguinte, ele trouxe mais madeira, começou a montar uma segunda mesa, reparou o berço que tinha deixado pela metade anos atrás e lixou-o com cuidado, até ficar liso. As crianças notaram, mas não disseram nada. Na época da colheita, Ruth tinha certeza. O seu estômago revirava pela manhã. O seu peito ficava sensível. Ela trabalhava mais devagar, mas não parava. Elijah acompanhava o ritmo dela, sem nunca la apressar, sem nunca a tratar como se fosse de vidro. Ele estava atento, sim, mas não era autoritário. Ela amava-o por isso acima de tudo. Então, uma manhã, chegou um cavaleiro. A poeira sufocava, espantada e rápida. Um rapaz não muito mais velho que Jonah, usando o distintivo de um delegado do condado. Ele choveu poeira dura em espirais das suas botas ao desmontar. "Senhora", disse ele a Ruth sem fôlego. "Senhor." Elijah saiu do celeiro com as mangas arregaçadas, o suor a brilhar no pescoço. "O que é?" perguntou ele. O rapaz olhou para baixo, mudou o peso do corpo. "Há um homem a perguntar pela cidade", disse ele. "A perguntar por uma mulher com 6 filhos. Ela é irmã dele. Tem documentos? Diz que os levou para o leste." O sangue de Ruth gelou. Ela pousou o balde de roupa suja e apoiou-se no poste da varanda. "Qual é o nome dele?"
perguntou Elijah. O rapaz olhou para Ruth. Jebediah Mason. Ela enrijeceu. É meu irmão, disse ela. A sua voz estava monótona. Ou era Elijah? Ele olhou para ela com cuidado. Quer que eu vá falar com ele? Ela abanou a cabeça lentamente. Não, eu faço isso, o rapaz pestanejou. Senhora, ele não parece ser do tipo que aceita as coisas facilmente. Ruth endireitou-se. Ele nunca foi. Ela olhou para Elijah. Vais ficar do meu lado. Ele não hesitou. Já estou. Ela acenou com a cabeça uma vez. A sua mandíbula ficou firme. A sua mão repousava sobre a protuberância que começava a surgir por baixo do avental. Ela não tinha medo. Já não. Encontraram-no 2 dias depois na cidade. Jebediah Mason estava de pé alto, encostado a uma parelha de cavalos baios brilhantes, vestido com um casaco preto demasiado elegante para um lugar como aquele. A barba estava na parada. As botas brilhavam, mas os olhos continuavam os mesmos de sempre. Frios, perspicazes e cheios de um julgamento silencioso. Ele observou Ruth se aproximar como um homem avaliando uma ferramenta quebrada. Ela usava o seu melhor vestido, azul desbotado, remendado no quadril. Elijah caminhava ao lado dela, com as mãos firmes nas suas costas. As crianças ficaram na beira da rua, quietas sob o toldo da loja de ração. Bem, disse Jeb com um sotaque lento que não chegava aos seus olhos. Que me dane. Estás pior do que eu imaginava. Ruth parou a 3 passos dele. Não recuou. Não o cumprimentou. O que queres? Perguntou ela. Ele tirou um papel dobrado do casaco e acenou com ele como uma bandeira. Estou aqui para levar os teus filhos para casa. Tenho uma ordem judicial assinada pelo juiz em Topeka. Você não é adequada, Ruth. O seu marido está morto. Você está a ocupar uma terra que não é sua. Não tem meios, nem parentes próximos, e não tem condições de criar 6 filhos na selva com um homem que não é seu marido. Elijah não se mexeu. Apenas ficou atrás dela, uma presença imóvel. Ruth cerrou os dentes. Nunca se importou com eles quando era sua responsabilidade cuidar deles, disse ela. Nunca sequer escreveu. Jeb sorriu levemente. Não achei que fosse necessário. Achei que você fosse cair em si e mandar nos buscar quando as coisas ficassem difíceis. Você sempre foi orgulhosa, Ruthie. Achava que era melhor do que o resto de nós. Eu sou, disse ela. As palavras soaram duras e sem emoção. O sorriso de Jeb desapareceu. Não tens o direito, disse ele. Tenho todo o direito, respondeu ela, porque fiquei. Enterrei-os, sangrei por eles, mantive-os alimentados quando mais ninguém levantou um dedo. E eles não são teus, nem por lei, nem por sangue. São meus. Jeb deu um passo à frente com a voz baixa. Achas que a lei vai ver as coisas dessa forma? Ruth não recuou. Acho que a lei não importa aqui. Não se fores esperto. Ele olhou para além dela, depois para Elijah. O olhar que trocaram foi duro e prolongado. Planeavas casar com ela? Perguntou Jeb. Elijah nem pestanejou. Já casei. Era mentira, mas soou como verdade absoluta. Ruth sentiu-o nos ossos, quente e claro. Tens os papéis? Perguntou Jeb. Elijah sorriu de forma suave e letal. Tenho uma cidade cheia de testemunhas. Jeb virou-se para o delegado que trouxera a notícia. O rapaz estava pálido e desconfortável perto do escritório do telégrafo. Você garante isso? Perguntou Jeb. O delegado acenou com a cabeça. Eu mesmo vi o pastor. Eles vivem juntos há meses. Criou aquelas crianças melhor do que qualquer outra pessoa poderia. Jeb moveu a mandíbula, mas não disse nada. Ruth aproximou-se com a voz calma. Pode ir embora agora, Jeb. Ou pode ficar e descobrir o que acontece quando uma cidade inteira apoia uma mulher que não tem mais nada a perder. Ele olhou para ela, olhou mesmo, e algo em seu rosto se quebrou. Sempre foi teimosa, disse ele. Ela acenou com a cabeça. E forte. Jeb olhou para as botas. Cuspiu uma vez, depois voltou para a sua carroça. Sem dizer uma palavra, virou a equipa e partiu lentamente, deixando para trás um rasto de poeira cansada. Não olhou para trás. Ruth ficou ali, com o coração a bater forte. Então Elijah pegou na mão dela, não à frente dela, não a guiando. Ao lado dela, as crianças vieram a correr, gritando o nome dela, abraçando as pernas dela. Jonah ficou para trás, mas o rosto dele estava iluminado com algo parecido com admiração. Ela estendeu a mão e puxou-o para perto, pressionando a cabeça dele contra o peito.
Vamos para casa, disse ela. Elijah inclinou-se. Desta vez para sempre. Ela acenou com a cabeça, e quando o sol se pôs, lançando longos raios dourados pela estrada. Ruth olhou para a terra, não como algo a temer, mas algo a explorar, algo a construir, algo a transmitir. O anel chegou 2 semanas depois, embrulhado em tecido, pequeno e simples. Ele não se ajoelhou. Não fez discursos, apenas abriu a mão e esperou. Ela pegou, colocou-o em si mesma e, em seguida, colocou a palma da mão contra o peito dele, bem onde batia o coração. O outono chegou em silêncio. O tipo de silêncio que não significa vazio, mas paz. Os campos ficaram dourados e enferrujados. O vento perdeu a força e a terra respirou mais devagar. Os dias eram mais curtos agora, mas cada um deles era cheio. Ruth trabalhava com uma descontração nos ombros que não existia no ano anterior. A sua barriga arredondava-se firme e segura por baixo do avental. As crianças não perguntavam sobre isso. Simplesmente compreendiam. Tinham aprendido a ler os seus silêncios, tal como ela tinha aprendido a confiar na quietude de Elijah. Não houve nenhum grande anúncio, nenhuma celebração. Apenas dias bem vividos. Elijah reparou o telhado novamente antes que a geada chegasse. Jonah ajudou-o a cortar lenha, agora alto o suficiente para carregar fardos cheios sem tropeçar. As meninas colheram maçãs da velha árvore perto do pasto e aprenderam a secá-las em tiras. Ruth ensinou-as a guardar sementes para a primavera, a perceber quando a geada chegava mais cedo, a fazer guisado com quase nada e ainda assim alimentar uma mesa cheia. Uma noite, enquanto o guisado borbulhava em lume brando e as crianças brincavam lá fora com camisolas remendadas nos cotovelos, Ruth sentou-se à janela com um pedaço de tecido estendido sobre os joelhos. Era um algodão macio e desbotado de uma das camisas velhas de Elijah, a que ele usava no dia em que veio buscá-la. Ela guardou-a discretamente, cortou as mangas rasgadas. Agora, costurou-a para fazer algo novo. Pontos pequenos e lentos, um vestido de bebê. Elijah observava da porta, de braços cruzados, com um sorriso discreto nos lábios. "Estás a fazer suposições?" perguntou ele. Ela não olhou para cima. "Eu sei." Ele aproximou-se, ajoelhando-se ao lado dela, apoiando uma mão no joelho dela. "E se estiveres errada?" "Não estou," ele riu. "Claro que não." Ela não sorriu, mas a sua mão parou. "Alguma vez pensaste que estarias aqui?" perguntou ela assim. O polegar dele roçou um fio da saia dela. "Nunca, mas agora não consigo imaginar-me noutro lugar." O vento sacudia suavemente as persianas. O riso das crianças ecoava do quintal. Ruth colocou a agulha de lado e virou-se para ele. "Eu estava perdida," disse ela. "Não apenas depois que ele morreu. Antes disso, eu achava que se continuasse seguindo em frente, carregando o peso, algo mudaria. Mas nada mudou até você aparecer." "Eu não te salvei, Ruth." "Eu sei," disse ela. "Mas tu ficaste." Eles não se beijaram. Não naquele momento. Não precisavam. O calor entre eles há muito tinha ultrapassado a necessidade de provas. Viviam nas pequenas coisas, na forma como ele reabastecia a lareira antes de dormir. Na forma como ela arrumava as ferramentas dele exatamente onde ele gostava. Na forma